Mas, senhor presidente, se não for aí o que que faz? O que que acontece? Colocam seus cargos comissionados... Seu Marcos, por favor. Eu estou falando no geral. Seu Marcos, por favor. Né? Aí, voltando aqui para... Por favor. Nós tivemos a visita, né? Quando as famílias ocuparam... Tá me ouvindo? O senhor está me ouvindo? Emanuel Bezerra. O senhor está me ouvindo? Está me ouvindo? Qual era o... Então, por favor, as candidaturas presentes. Só um momento. Parece que o vereador fica nervosinho quando ele vê que tá perdendo a linha. Nervosinho, só uma excelência. Tô vendo, tô bem calmo aqui, do início ao fim, mas pode tentar rir aí, que o desespero é muito claro e evidente no seu rosto. Vou ser breve aqui nas minhas perguntas, espero ter respostas objetivas para a gente conseguir dar andamento aqui nessa reunião da Comissão Especial de Inquérito. Senhor Marcos, o senhor tem conhecimento da personalidade jurídica do MLB Nacional? Foi colocado aqui na última oitiva que a coordenação das ações que existem de invasões a nível nacional é aderido por todos os municípios que têm presença do MLB. Você confirma que a autoridade que vem da Nacional, vocês também aderem aqui nas invasões que vocês entendem como ocupações? Veja, eu não sei se eu vou me fazer entender melhor do que as companheiras que me antecederam na última audiência. Uma coordenação nacional, ela tira as diretrizes das atividades do MLB para todo o país. Então, quando a gente se reúne nacionalmente e tira uma diretriz, os estados que têm movimento organizado, ocupações urbanas, que estão na labuta pela moradia, elas tentam organizar a luta na sua cidade, no seu estado, justamente para isso. Porque é uma direção nacional. Então, mais uma vez, a gente tenta ser o mais esclarecedor possível. Agora, eu não posso dizer, uma coisa que eu não estou compreendendo é o intuito da pergunta, né? Porque a gente responde, é uma coordenação nacional. Se é uma coordenação nacional, nós temos hoje trabalho em 21 estados brasileiros. Então, se as pessoas em cada estado, em cada cidade, têm as condições de reivindicar a pauta do MLB, é importante que vá às ruas, vá às praças, vá aos mercados denunciar a carestia. Agora, se vocês forem mais claros com a proposição da pergunta, eu posso tentar ser mais propositivo na resposta. Então, não tem como dizer que eu estou colocando um discurso, que eu estou tentando elaborar uma resposta para agradar. Não é. É porque a pergunta ela tem diversas divergências e, às vezes, pode ser considerada uma palavra dúbia. Então, se você não tem cuidado com a resposta, você pode ser cobrado não do poder público, mas das famílias. Porque você, quando está na ocupação, você age de uma maneira, porque quando você está perto dos engravatados, você age de outra. Então, nosso comportamento ele tem que ser linear. Ele não pode divergir em nenhum momento. Compreendido. Então, levando em consideração que vocês aderem, eu posso afirmar aqui, e também fica a pergunta, vocês, então, representam nacionalmente o MLB aqui no município, correto? Correto. Certo. Foi levantado aqui uma pergunta do SUB, depois reforçada aqui pelo Daniel Santiago, que você acabou ganhando uma moradia no Leningrado, correto? Correto. Essa moradia veio no seu CPF, correto? Hoje mais não. Certo. Então, após adquirir um benefício social, você repassou a habitação que você adquiriu no Leningrado, correto? Para o meu filho. Certo. Então, você repassou. Você tem quantos filhos, seu Marcos? Hoje eu tenho 2. Essa praxe de conseguir uma habitação via benefício social e repassar é comum dentro do MLB? Não. Porque está escrito em todos os programas habitacionais, a casa, ela não pode deixar fechada, ela não pode ser alugada, ela não pode ser vendida. Ela é um bem. Então, se é um bem, passa a ser herança. Então, eu posso repassar para o meu filho, para o meu sobrinho, desde que seja na linha hierárquica de herança. Então, se eu não tenho filho, aí eu posso entregar para minha mãe, para o meu irmão, mas a casa conquistada, ela tem obrigatoriamente
de passar de pai para filhos. Mesmo que não seja em caso de morte, você não pode repassar em vida, então? Pode. Você pode afirmar isso? O programa ele tem uma carência. Quando a gente conquistou em 2009, a carência era de 5 anos. Você não poderia fazer nenhum tipo de comercialização, nem mexer na unidade habitacional cedida pelos 3 poderes, porque não foi obra de município, só de Estado, nem de governo federal. A União, ela manda o recurso, o município apresenta a demanda, a Caixa Econômica contrata os projetos. E o Estado tem que entrar com alguma infraestrutura, seja equipamentos ou mobilidade. Então, durante 5 anos, as casas do Leningrado não poderiam ser vendidas. E nem mudar o termo de documento. Só que o Leningrado, ele foi entregue à última moradia em 2010. A última unidade a ser construída foi em 2010. Então, já tem 15 anos. Mas, mesmo assim, a gente passou muito antes disso. Você participou da invasão Emanuel Bezerra no Diário de Natal? Quando a gente estava na ocupação Emanuel Bezerra, no bairro da Ribeira, a gente vivia uma situação insalubre. Desculpa, seu Manuel, é só pra gente ser... Perdão, seu Marcos, só pra gente ser... É que eu perguntei exatamente só da Emanuel Bezerra do Diário de Natal, só se você participou dela. Eu não participei de invasão no Diário de Natal, eu ocupei junto com as famílias também, né, o terreno da Poti, que até o nosso conhecimento era do Estado, mas que por meios que a gente não pode apontar, por falta de conhecimento, foi parar na mão de empresários. Mas aquele terreno era do Estado, cedido como uma concessão de uso para uma equipe de jornalismo que criaram a rádio, tinha o jornal, mas quando fecharam, aí venderam em 2010, o Estado tentou recorrer em 2015, mas perdeu o terreno porque não recorreu a tempo na justiça para reaver aquele terreno. Vocês não acham correto, antes de ocupar um lugar, estudar ao menos o local que vocês vão ocupar? Mas nós estudamos, e até o nosso conhecimento foi isso, era do município. Mas é que você afirmou que vocês não tem exatamente, não sabe explicar se era do município, se era de empresas, enfim. Você já foi candidato a algum cargo eletivo? Fui candidato em 2002 ao Senado. O MLB apoiou sua candidatura? Apoiou, agora eu queria que o companheiro se atesse a SEI, né, ao motivo que nos trouxe aqui. Vamos falar de política ou vamos falar de MLB? É o movimento político de vocês, né? O MLB tem orgulho de ter construído o único partido de esquerda no nosso país que não se curva a verbas privadas. Ou seja, é um movimento político que você... Mas, em 2017 foram vários movimentos. Vamos ter as perguntas, estou sendo bem calmo, bem educado. Eu realmente quero que a gente consiga ter uma condição rápida e que fique muito claro até para quem está nos acompanhando, para não ficar igual foi a última vez. Então, o MLB apoiou sua candidatura, você foi candidato ao Senado. Esse apoio se deu como? O apoio do MLB à nossa candidatura, quando a gente saiu candidato pela Unidade Popular, as famílias, elas iam panfletar, iam conversar com seus familiares para tentar explicar por que o nosso candidato, na ocasião eu, não tinha como dar R$10 para ela segurar uma bandeira num cruzamento de sinal. Quando via os próprios vizinhos ganhando R$50 para passar 2 horas panfletando. Então a gente, na ocasião, teve, antes do vereador perguntar, a gente teve um pouco mais de 3.500 votos em todo o estado. Parece nada, mas para a gente, 3.000 votos consciente de pessoas que votaram porque nos ouviram, porque eles sabiam que a gente não estava dizendo que ia dar dinheiro, a gente não estava dizendo que o nosso partido era rico, estava dizendo que nosso partido, a Unidade Popular, ela não tem vereador eleito, tem só deputado. Só para a gente ser mais senador. breve, a gente está saindo um pouco da resposta já. Ok, o MLB apoiou, levando panfleto, fazendo divulgações a respeito do seu trabalho, um trabalho que vem da iniciativa popular, como você bem colocou, está respondido. Só para registrar aqui em ata que eu enviarei uma notícia de crime ao TSE pelos recorrentes crimes eleitorais que vocês cometem, utilizando de movimentos sociais, utilizando de pessoas em estado de vulnerabilidade para se promover politicamente. Tem resolução no TSE, resolução 23.607, que não pode nenhum movimento social apoiar nenhum tipo de candidato
em eleições. Por exemplo, eu faço parte do MBL, Movimento Brasil Livre, e em nenhum momento, durante a campanha, durante a pré-campanha, eu recebi nenhum tipo de apoio do movimento do qual faço parte, justamente para que seja cumprido a lei e assim a gente não extrapole aí essas questões que envolvem a nossa democracia. Levando em consideração ainda a ocupação Manuel Bezerra, você como coordenador nacional, e aqui também, como foi bem colocado, o movimento MLB dentro do município é representado por essa personalidade jurídica nacional, consegue me dizer se dentro da ocupação Emanuel Bezerra, no Diário de Natal, teve participação ativa de algum parlamentar aqui do Estado, seja deputado federal, assim, vereador dessa casa? Veja, eu vou só finalizar o finalzinho da pergunta anterior que eu não consegui, porque na questão de por que alguns vereadores não se utilizam de movimentos sociais, é porque eles não têm base, não tem trabalho na nossa cidade. Então não tem como você se utilizar se você não tem base. Mas, senhor presidente, se não for alvo da minha pergunta... Faz? O que acontece? Colocam seus cargos comissionados... Seu Marcos, por favor. Eu estou falando no geral. Seu Marcos, por favor. Né? Aí, voltando aqui para... Por favor. Nós tivemos a visita... Né? Quando as famílias ocuparam... Tá me ouvindo? O senhor está me ouvindo? Emanuel Bezerra. O senhor está me ouvindo? Está me ouvindo? Qual era o... Então, por favor, as candidaturas presentes. Só um momento. Eu vou reforçar aqui o que eu já interagi, eu já conversei com os colegas, pessoal que estão aí na galeria, eu já falei, aqui a gente está na reunião de trabalho, é um processo investigatório, então a gente precisa de atenção. Falei, não é permitido manifestação, nem a favor nem contra. Então, eu solicito mais uma vez que, por favor, obedeçam as regras, tá certo? E o senhor Marcos, me permita, a pergunta do vereador foi se tem algum parlamentar que apoia o movimento dos senhores. É muito simples. Tem algum parlamentar, vereador, deputado federal que apoia o movimento do MLB ou a ocupação Manuel Bezerra? Sim ou não, ou se tem quem é essa a pergunta, não é? O senhor inverteu aí a questão, e é isso que eu quero que o senhor se atenha. Pois não. Vou responder. Não é só a ocupação Emanuel Bezerra, não. Sempre que a gente consegue ocupar um espaço público que está abandonado sem cumprir sua função social, aqueles partidos, aqueles candidatos, aqueles eleitos ou não eleitos, que têm um olhar social, eles nos visitam. Mas dizer que é um apoio contínuo, que dizer que é isso, eu defendo você, eu estou aqui de hoje até a gente sair, não é realidade, mas tivemos algumas visitas de alguns vereadores, deputados, né? Porque a gente, quando ocupou, saiu na imprensa. Famílias invadem o prédio da Potê, na Deodoro, e isso chamou a atenção. Certo. Então os parlamentares, quando estiveram lá, a gente disse, olha, nós estamos aqui. Então nós passamos a nossa pauta para os vereadores que apareceram só para a gente se ater, seu Marcos, mais uma vez, com muita educação... Foi respondido. Existe a participação. Então, essa participação já teve algum tipo de auxílio jurídico, algum auxílio financeiro? Mas na parte esclarecedora de jurídico, né? Porque o movimento ele não tem condições de arcar com um processo de defesa quando trata-se de reintegração de posse. Certo. Então, respondido. Se um vereador tiver um advogado que possa disponibilizar para defender o movimento, nós abraçamos e aceitamos. Nós não vamos nos fazer de rogado, não. Da minha parte, eu não colocaria meu jurídico à disposição de defender algo irregular. Mas, voltando aqui ainda, você falou que esse certo apoio vem por meio de visita. Disponibilizar um jurídico não me parece ser só uma relação de visita, me parece ser uma relação muito amigável, que vai além de uma visita. Você não concorda? Um advogado, ele tem duas opções: pegar a causa para defender ou não pegar. Você afirmou que já foi disponibilizado o jurídico para auxiliar na ocupação Emanuel Bezerra que ocorreu no Diário de Natal. Você consegue afirmar aqui para a gente qual foi esse parlamentar que disponibilizou? Teve o advogado Gustavo. Perdão, eu fui objetivo. Qual parlamentar, não qual advogado? Vereador? E vereador, deputado? Vereador teve... Eu não tenho, assim, na ação foi Gustavo, que é do escritório. Certo, é que você está falando... Da deputada federal. Tá, então qual deputada federal? Natália Bonavide disponibilizou auxílio jurídico para vocês na ocupação Emanuel Bezerra que ocorreu no Diário do Natal, correto? Isso. Quero solicitar, senhor presidente, via encaminhamento dessa SEI, se esse advogado, doutor Gustavo, que muito parece aqui,
dentro desse período estava lotado no gabinete da deputada Natália Bonavides ou se estava, de alguma forma, prestando algum auxílio jurídico ou alguma assessoria jurídica ao mandato da Natália Bonavides. Vale ressaltar aqui o que eu já levantei em outro momento, que não é legal, e aí o mínimo que pode esperar disso aqui não é moral, utilizar dinheiro público para financiar movimentos que fazem irregularidades aqui na cidade. Bom, foi levantado pelo senhor Marcos, que vocês ocupam aqueles locais que não cumprem a função social, e aqui você leva em consideração os apoios que você leva de alguns parlamentares. Quem define qual propriedade cumpre uma função social? São vocês que fazem invasões deliberadamente, junto com o apoio desses parlamentares, que você citou aqui, são parlamentares do Partido dos Trabalhadores, ou é a lei e a justiça? A situação do imóvel ou do terreno. O artigo 5º da Constituição, no inciso 23, fala que a propriedade deve cumprir a função social, só que o inciso 24 fala que só é possível fazer desapropriação com aviso prévio e indenização. Ou seja, quem define se uma propriedade cumpre uma função social ou não é a lei. Você não concorda comigo? Não é a justiça? Eu posso dizer que eu estou super feliz porque o caro vereador já usou a expressão ocupar 3 vezes. É que eu estou sendo educado, diferente do que vocês fizeram comigo na sessão passada. Diferente da semana passada que tentaram... Só para... Já foi respondido, vou então, reiterar. Quando a gente uma nova ocupa, pergunta. E então a justiça fica ciente, é que ela vai saber. Invasão, o exemplo melhor que a gente teve, pode estudar, para que ele nunca se repita, foi o 8 de janeiro. Porque pessoas com motivações de dar golpe de Estado foram lá e invadiram os 3 poderes no nosso país. Ali é uma invasão. Seu Marcos, por favor, não é esse o objetivo da pergunta. Eu acho que o senhor tem maturidade suficiente para entender qual é o direcionamento da pergunta. Então, o senhor está atravessando um assunto que não faz parte aqui dessa discussão. Por favor. Se aquele espaço cumpre ou não a função social dela. Faustino, já... E aí eu respondi Marcos, viu, seu Marcos, já respondeu, exatamente. Então... Está respondido. O senhor Marcos afirmou que eles fazem infelizmente não invasão... tem espaço para concluir nenhuma das respostas. Não, se você... Foi respondido. Foi afirmado que... quando está na metade, você se diz satisfeito para a população... O vereador conclua suas indagações aí, o senhor Marco, para a gente. Bom, por mim foi respondido, foi afirmado que fazem a invasão para poder denunciar a justiça. A irregularidade está exatamente em vocês outorgarem para si a justiça de querer fazer justiça com as próprias mãos. Vou dar um exemplo muito simples aqui. Se eu vejo uma irregularidade, por exemplo, acontecendo nessa casa aqui, eu vejo que, sei lá, tem um contrato aqui que está duvidoso. Eu não posso chegar aqui e prender, por exemplo, quem eu acho que está cometendo algum tipo de corrupção. Eu tenho que pegar aquela materialidade e fazer uma denúncia para o Ministério Público. Aqui vocês fazem um caminho inverso. Na lógica de vocês prenderiam o cara e depois vocês acionariam a justiça. Então, mais uma vez, quem define que cumpre a função social é a justiça. A demanda que a gente tem aqui na Comissão Especial de Inquérito para investigar as invasões é justamente esse impasse. Porque o que existe de invasão sendo cometida aqui, nesse limbo, de que vocês interpretam a irregularidade como um caminho certo, está fazendo um verdadeiro circo aqui na cidade de que as pessoas vão começar a ficar preocupadas de colocar uma casa de praia se a pessoa não frequenta há 4 anos. Foi uma pergunta que eu fiz aqui também anteriormente, para a Bianca. Na sua consideração, você acha, por exemplo, uma casa que não é visitada, está cheia de lixo, tem um dono, o IPTU está sendo pago, você acha que uma propriedade que há 5 anos não está sendo habitada por alguém, tem legitimidade para vocês, por exemplo, invadirem ela e tomarem de conta? Algum vereador dessa casa seria possível apontar um terreno ou um prédio que não fosse do município, do Estado da União, que o MLB ocupou com diversas centenas de famílias? Porque às vezes é isso. Eu não posso pegar e colocar o termo ocupar um imóvel que não cumpre a sua função social. Ela deve ser pública, seja terrenos, então todos os terrenos que a gente organizou as ocupações urbanas era do município ou do Estado, aqui no nosso Estado. Mas ou era do município ou do Estado. A exemplo, prédio ali na Ribeira, onde abrigou então, senhor Marcos, a ocupação Pedro Melo. Lá era um albergue que foi fechado pelo município. E 3 anos Marcos, depois nós fizemos essa provocação. Com todo respeito, só para a gente ter a pergunta, e eu agora, só tenho mais uma para finalizar, para a gente poder recorrer. Eu vou ser bem breve, 30 segundos. Porque você está perguntando se é justo
Eu tenho a própria, deixa fechado por 3, 4 anos, queimado, tem na quebrada, alguém vai me ligar, não tem lá. Mas tem uma privada, ela nasceu num prédio da universidade. A gente tá indo para outro caminho de novo. A pergunta foi muito não, objetiva. é só para esclarecer essa parte. Já faz mais um minuto que você só enrolou. É porque a ocupação Emanuel Bezerra... Vamos pular essa pergunta, vamos pular. Gente, ela não nasceu no prédio da Poti. Eu abro mão da pergunta, vamos pular essa pergunta. Ela nasceu num prédio da universidade que estava abandonado na Ribeira. Só pra gente dar continuidade. Por causa da luta do MLB, hoje ele foi restaurado. Então... Certo, eu vou abrir mão da pergunta, vou fazer uma próxima pergunta. Foi levantado aqui, na última oitiva, e demonstrado com comprovantes aqui no telão, que a integrante do MLB, a Bianca, junto com a Kívia, elas tiveram passagens financiadas pelo governo do estado. O senhor também, que falou que presta, entre aspas aqui, para não categorizar, uma certa assessoria para as pessoas terem acesso à moradia, você também já teve algum tipo de passagem paga para poder fazer algum congresso, algum tipo de curso pelo governo do estado? Veja, quando as reuniões nacionais do MLB ou são reuniões regionais, que o custo da passagem é R$100, as famílias se juntam, uma dá 5, outra dá 10, outra dá 20, quem dá mais pode dar mais. Então, quando é mais longe... Eu perguntei só do governo do estado mesmo. Vamos ser objetivo, direto, que a gente consegue dar continuidade aqui da maneira mais breve. Pronto, então você não perguntou se o governo do estado me dava uma passagem para eu viajar. Você fez outra pergunta. Não, eu perguntei exatamente isso. Não. Você também já teve algum tipo de passagem paga para poder fazer algum congresso, algum tipo de curso pelo governo do estado? Perguntou se eu tinha conhecimento igual... Então, para viajar para longe... Não, vamos lá. Eu fiz a pergunta objetiva, mas eu refaço aqui, faço questão, só para agilizar mais aqui a questão da Comissão Especial de Inquérito. Assim como a Bianca, a Kívia tiveram passagens pagas pelo governo do estado para irem para fora do estado debater, e aí não conseguiram comprovar até agora, e o governo do estado inclusive está se negando a dar a resposta, assim como elas tiveram essas passagens pagas para ir para fora do estado debater Minha Casa Minha Vida, enfim, o senhor também já teve passagens pagas pelo governo do estado? Simples, objetivo e direto. A gente sempre solicita passagens quando é centro-sul, centro-oeste. Eu não fui porque quando a gente pede, é porque o comprovante só mostra a passagem para Bianca. Mas a gente pede no ofício 3, 4 passagens. Mas não conseguimos. Então, para não ir ninguém, é melhor que vá uma. Certo, então o seu Marcos, o senhor não recebeu, e quando vocês fazem solicitação, vocês pedem de várias pessoas, mas foi concedido nessa ocasião para a Bianca 3 a 4 vezes e para a Kívia algo em torno de uma vez. O senhor não teve nenhum momento, correto? Mas era para eu estar todos os momentos lá, porque era reuniões da coordenação nacional para discutir o projeto Palmares. Certo. E agora que a gente conseguiu que a obra fosse contratada. Certo. A gente está indo para outro lugar novo, seu Marcos. Está falando de obra, estou falando de passagem ainda. Passagem. É até engraçado aqui, porque você falou que no ofício existe solicitação para várias pessoas terem a passagem, mas foi exatamente quem era pré-candidata a vereadora aqui do município que teve esse atendimento colocado pelo governo do estado. Senhor presidente, por hora, estou satisfeito das minhas perguntas. Queria também aproveitar para deixar aqui muito nítido, muito esclarecido, que o senhor e o seu partido, Unidade Popular, podem continuar sendo candidatos com apoio do MLB tranquilamente. Tem gente de extrema-direita que tem apoio do MBL, tem gente de esquerda, popular das comunidades, tem apoio do MLB. É uma garantia constitucional. E o que as resoluções do TSE dizem é que o MLB não pode financiar as candidaturas do partido de vocês. Inclusive, quem sabe um dia, se quiserem apoiar uma candidatura nossa, eu agradeço. Muito obrigado, se o desejarem. Essa foi nossa última oitiva. Já tivemos alguns grandes avanços aqui. O principal deles, para mim, são os 80 dias que não acontecem invasões aqui na cidade, ainda que ocorram essas deliberações a nível nacional, como ocorreu há 3 semanas em João Pessoa, São Paulo, Recife, enfim. Aqui parece que deu uma brecada. Além disso, depois de instaurada a comissão de inquérito, também saiu eliminado do Nordestão, proibindo o MLB de fazer invasões dentro do supermercado Nordestão. E foi colocado aqui que essa comissão especial de inquérito não tem nenhum fruto e que ela serve aqui como um palanque político. Muito pelo contrário, eu estou aqui para, eu, o subtenente, o próprio Daniel Santiago, todos nós
até agora eu não vi ninguém anunciando que é pré-candidato a alguma coisa em 2026, mas todos da bancada do Partido dos Trabalhadores desta casa aqui já anunciaram que são pré-candidatos. Então, se existe palanque político sendo feito aqui, é justamente do lado deles. Vossa Excelência Então, disse ontem no existe... pequeno expediente. Não disse não. Inclusive, não disse não. Inclusive, senhor presidente, eu não atrapalhei ninguém na minha fala, mas parece que o vereador fica nervosinho quando ele vê que tá perdendo a linha. Nervosinho, só Vossa Excelência. Tô vendo, tô bem calmo aqui, do início ao fim, mas pode tentar rir aí, que o desespero é muito claro e evidente no seu rosto. Mas voltando aqui, fica muito claro de quem foi o palanque político. A gente está tendo avanços em relação à Comissão Especial de Inquérito. Já estou trabalhando no relatório que vai ser entregue de maneira objetiva, de maneira técnica. A gente vai apresentar também ao Ministério Público e fazer a cobrança que, diferentemente de muitos aí, principalmente conhecido ali pelos partidos dos trabalhadores que tem rabo preso com a justiça, graças a Deus, essa vergonha eu não dou para os meus pais. Só para não deixar a população também aqui mal informada, a resolução 23.607, 2019 do TSE, fala o seguinte no artigo 31. É vedado o partido político e ao candidato ou candidata receber diretamente ou indiretamente doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie procedente de pessoas jurídicas. Ou seja, foi afirmado aqui que o MLB tem personalidade jurídica, é de conhecimento do MLB e foi colocado aqui, inclusive pelo próprio depoente aqui, o Marcos, que veio na condição de testemunha, foi colocado aqui por ele que esse trabalho de militância que foi feito pelo MLB foi justamente para cortar custos, porque, segundo o próprio Marcos, não tem como ele arcar com esses custos. Então, fica aqui implícito o apoio estimável em valor, e aqui talvez seja de desconhecimento do vereador que falou que não tem nenhum problema, mas nas próprias eleições é vedado qualquer apoio CNPJ que seja. Ou seja, se um cara é dono do Rede Mais, ele não pode pegar os funcionários dele e colocar o Rede Mais para ficar panfletando para mim no meio da rua durante o expediente ou qualquer momento que seja com a camisa do Rede Mais. Isso simplesmente não pode, talvez aí por desconhecimento daquele que afirmou isso, tenha passado batido aqui só para esclarecer a população, para que a população não fique ludibriada. Essa resolução do TSE, eu queria esclarecer, né, o vereador que é relator dessa SEI, que ele deveria investigar melhor o que está escrito aí, né? Por exemplo, estimável em dinheiro, estamos falando de ser colocado um carro à disposição de uma candidatura, ou seja, não houve uma doação de recursos, mas sim é algo que é proporcional a um investimento de recursos. Se Vossa Excelência quiser, pode inclusive ir atrás de, por exemplo, acionar a TRE, porque o MST declarou formalmente apoio à minha candidatura e de várias outras candidaturas, do PT, do PSOL. Só agradecer ao vereador por ter concordado comigo que o MST, felizmente por ser um movimento vagabundo, não possui entidade jurídica, por isso ele pode apoiar o seu movimento. Mateus, não vai ter fim. Nós vamos, depois vocês discutem aí entre vocês. Vamos encerrar. Pessoal, vamos... Presidente, pela ordem. Olha só, nós vamos encerrar, nós vamos partir aqui para... Só um momento. Seu Marcos Antônio, muito obrigado pela sua presença, tá certo? Muito obrigado pela sua presença. O senhor está dispensado. Se quiser permanecer, por favor, seu Marcos, o senhor está... Seu Marcos, por favor, o senhor está convidado a ou permanecer no plenário, então já está. Muito obrigado pela sua contribuição, viu? Por favor.